que um imóvel seu está sendo analisado para fins de desapropriação, deve ter muito cuidado. O Instituto da Desapropriação, ele é muito antigo aqui no Brasil. Numa dessas, você pode ser surpreendido com um decreto de desapropriação. Quando a administração entende que há algum imóvel com um certo valor importante de utilidade pública, etc., tem uma prerrogativa à administração efetivamente desapropriar. O que a gente vai atrás para os nossos clientes e o que a gente busca entender é, eles vão receber uma indenização justa por isso, que é essa que vai ser a discussão nos processos de desapropriação. Desapropriação. Esse assunto delicado que impacta na vida de proprietários a partir dessa ideia de utilidade pública da administração. Qual o valor da indenização adequado com relação ao fundo de comércio, com relação à empresa que está naquela localidade? Qual é o valor da indenização justa pelo dano moral em decorrente da perda do imóvel onde se criou os filhos? Esse e outros assuntos eu, Carlos Bonamigo, vou discutir junto com Mariana Fogaça, coordenadora da nossa área de regulatório e novas tecnologias. Espero que você goste desse episódio. Desapropriação, Mariana. Esse assunto que chega muito aqui no escritório, boas aventuras, muitas tristezas de clientes, né? E aí, o que tu tem para dividir inicialmente com o pessoal que está em casa? Então, esse tema de desapropriação deixa muitas vezes o nosso coração pesado, assim, porque vê pessoas que constroem toda a vida num imóvel, empresários que têm imóveis e se surpreendem aí com o poder público querendo apropriar-se desses bens. O Instituto da Desapropriação, ele é muito antigo aqui no Brasil e aí até essa repulsa que às vezes se tem é muitas vezes pelo desconhecimento das partes de que sim, numa dessas você pode ser surpreendido com um decreto de desapropriação e de um dia aí para a noite você vai perder aquele projeto de vida, aquela a sua casa, enfim. Então, eu adoro conversar sobre esse tema, porque os processos judiciais é muito preto no branco, é o que está no decreto mesmo, que a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas os casos, eles mexem com a gente e com as histórias que os clientes contam, sem sombra de dúvidas. A desapropriação, ela, pelo seu cunho violento mesmo, ele impacta sonhos de vida, o que as pessoas querem, e elas não têm, ao contrário do que muitos imaginam, no sentido de que não, a propriedade é minha, então eu não sou obrigado a abrir mão dela. Esse direito de propriedade deve ser visto como absoluto, algumas pessoas vão dizendo, e o que se vê é que não é esse o processo. Na realidade, quando a administração entende que há algum imóvel com um certo valor importante de utilidade pública, etc., tem uma prerrogativa à administração de, uma vez cumpridos determinados procedimentos, efetivamente desapropriar. E o indivíduo, então, o proprietário, ele não vai ter argumentos de defesa com relação a poder ou não ser desapropriado um bem. Exatamente. E aí aparenta até ser um poder ilimitado, porque se a gente vai para o Poder Judiciário, o juiz não pode entrar no mérito se cabe ou não desapropriar aquele bem. Então, a não ser que haja uma irregularidade procedimental no bojo do processo judicial, vai poder ser discutido isso, e no âmbito do processo administrativo, junto ao Tribunal de Contas, mas também irregularidades. Não é pode ou não pode. Ninguém vai chegar num ato de um prefeito e dizer, realmente aqui você não pode desapropriar. Então, é um poder na mão do poder público ilimitado. Quer dizer, o mérito da decisão de ter ou não ter utilidade pública um determinado bem a justificar a desapropriação, essa decisão cabe exclusivamente ao poder do executivo, e o legislativo, ele interage nesse universo? Não interage, porque o próprio decreto coloca que o Poder Judiciário não poderia valer-se de adentrar no mérito, e no âmbito do Tribunal de Contas, como eu disse, vai haver apenas se for uma ilegalidade. Então, quem tem o poder de decidir desapropriar ou não
é quem vai discutir o mérito, e esse mérito não é passível de recurso. Então, a partir do momento em que o Estado, o município ou a União decide desapropriar um bem, o que a gente vai atrás para os nossos clientes e o que a gente busca entender é, eles vão receber uma indenização justa por isso, porque é essa que vai ser a discussão nos processos de desapropriação, indenização justa. O que é a indenização justa nos processos de desapropriação? Então, até queríamos que a indenização justa fosse preto no branco também, mas não é. Então, a gente vai chegar no valor de uma indenização justa com prova pericial. Isso é indispensável. Até o STJ ele tem entendimento consolidado, até virou tema de um caderno de desapropriação que eles publicaram, que a avaliação judicial ela precisa ser contemporânea ao valor da indenização. Então, com isso, a gente pressupõe que um imóvel que tenha sido feito benfeitorias no último ano só vai ter direito a uma indenização justa se essa avaliação corresponder a essa análise dessas benfeitorias feitas no último ano. Então, para chegar-se a esse valor, falando apenas da questão do bem, não da questão de fundo de comércio, que daí a gente vai conversar também, mas aí é outra coisa, tem que ter a avaliação judicial. E aí essa avaliação judicial, ela por perito vai demonstrar quanto vale o valor da metragem naquele município. A gente vê nos processos dos nossos clientes que muitas questões contam. Então, o preço do aço numa capital é outra, numa região litorânea é outro valor. Então, todos esses critérios que, embora sejam bem desconhecidos para nós, advogados, para peritos que avaliam obras, arquitetos, e eles são bem conhecidos. Então, eles fazendo uma boa avaliação do imóvel, que corresponda ao valor de mercado, ao que tem ali dentro, porque muitos são desapropriados, inclusive com as estruturas de elevador, de escadas, que poderiam ser removíveis, mas é feito de todo o bem, é que vai se chegar a esse valor de indenização justa. E é nesse momento que reside muita discussão, porque aquele que decide desapropriar tem esse mérito ilimitado de, olha, vou desapropriar. E eu entendo que vale tanto. Então, muitas vezes, a discordância entre o poder público e o particular que vai ter o bem desapropriado é nisso. Então, hoje, e a gente também vai ter a oportunidade de conversar, a gente tem etapas. Tem a parte do procedimento administrativo e tem a parte que não chegou a esse valor do que é indenização justa, e aí a gente vai para o processo judicial. Sim. E essas indenizações a valor justo, há, então, uma questão importante de critérios. Algumas administrações vão dizer que os critérios adequados para a avaliação do bem correspondem ao próprio cadastro do IPTU, por exemplo, em que ali traz o valor venal. Há outros que trazem a própria questão dos atos da ABNT, que traz ali critérios objetivos para a avaliação de imóveis. Quando a gente, inclusive, vai fazer avaliações para fins de apresentar uma garantia num processo judicial, ali existem critérios que podem subsidiar isso. E é nisso que vai residir as grandes discussões judiciais, então. Exatamente. E muitas vezes no bojo do processo administrativo, o valor que o poder público diz que vale não obedece, às vezes, critérios tão claros de avaliação. Então, a gente já se deparou em casos concretos em que a avaliação não foi feita na época da desapropriação. Foi feita quando o prédio sequer estava construído. Tinha partes do prédio que não estavam pendentes de construção. Hoje o prédio está construído, acabado, com o PPCI, todo pronto para uso, e eles querem pagar o valor que valia na época da avaliação. Só que na época da avaliação sequer tinha portas e janelas. Então, tem muito essa questão de como é feita essa avaliação judicial. Muitas vezes essa avaliação prévia e por parte do poder público, e muitas vezes essa avaliação é feita pela própria Secretaria de Obras, do próprio município. Não é contratado um terceiro imparcial. E isso a gente vai ver só no processo mesmo judicial. É possível dizer que aquele que sabe que um imóvel seu está sendo analisado para fins de desapropriação deve ter muito cuidado. Até porque os incentivos da administração são de diminuir o valor da indenização o tanto quanto possível. Esses atos de desapropriação, então, isso que se vai falar de indenização justa, é muito mais algo que o próprio Poder Judiciário vai perquirir, se perguntar, os advogados também, não tanto a administração pública.
Afinal, o gestor público ele tem todo o interesse de investir o menos possível na desapropriação para poder usar o seu orçamento em outras finalidades que vão lhe dar votos. Exatamente. Esses processos de desapropriação, então, tem uma etapa administrativa e uma etapa judicial. Essa etapa judicial ela é indispensável? Ela existe quando não existe um acordo. Então, se no procedimento administrativo o município... Vamos falar de um município. O município decide desapropriar um imóvel. E ele chega a um acordo com o proprietário daquele imóvel, que o imóvel vale aquele valor e o proprietário concorda com aquele valor. Se eles concordarem, isso vai ser levado a registro, o valor vai ser pago conforme o acordado, tudo em âmbito administrativo, não vai ter processo judicial. Mas quando não se entra num acordo sobre o quanto vale aquele imóvel, aí sim entra-se com um processo judicial. O poder público busca a desapropriação em âmbito judicial. E nesse ponto eu acho que é bem interessante a gente pontuar que o próprio Decreto-Lei 3.365, ele traz que vai ter uma série de etapas desse procedimento administrativo, então ele vai notificar o proprietário, ele vai publicar isso no Diário Oficial do município, vai ter isso publicizado, vai entrar em tratativas administrativas, e se o proprietário receber a notificação para desapropriar e ele não responder no prazo de 15 dias, diferente do que acontece em alguns casos que o silêncio importa a anuência, nesse caso é entendido que ele rejeitou. Então, se eu recebo uma notificação de desapropriação e eu não respondo ela, entendo que eu não concordo com aquela desapropriação. E aí o município, que é o caso que a gente está tratando, vai avançar para desapropriação em âmbito judicial. Esses são os efeitos da dita revelia, então, em processos de desapropriação. Em âmbito administrativo, na verdade, porque no âmbito do processo junto a esse ente, não vai significar que ele concorda. Mas é bem interessante falar em revelia em âmbito de processo judicial, porque o STJ tem um entendimento muito claro sobre isso, e você ser eventualmente revel num processo de desapropriação não significa que você concorda com o preço. Então, traz muito mais evidente aquilo que tu trouxeste de que busca-se no Poder Judiciário chegar ao valor justo daquele imóvel, e se o proprietário eventualmente não participar do processo, estava desassistido, não sabia, enfim, não significa porque ele não apresentou a contestação, ele vai ser revel e ele concorda com aquele valor. Me chama a atenção a insegurança jurídica que nós temos quando a gente pensa que, apesar de serem esses os efeitos da revelia em âmbito judicial, nas desapropriações, ainda assim temos exemplos de decisões liminares em processos de desapropriação para garantir a imissão na posse da prefeitura que desapropria um imóvel, sem que exista uma avaliação já nos autos daquele processo. Então, se ao mesmo tempo, de um lado, vemos juízes dando liminares para emissão na posse, e uma vez perdendo a posse do imóvel, já há uma lesão financeira contundente na vida, no patrimônio dessa empresa ou dessa pessoa física, ainda não há a concordância da parte e tampouco uma perícia judicial. Isso me causa um pouco de revolta quando me debruço nessas decisões, porque parece que elas deveriam ser a exceção, mas às vezes, dependendo do entendimento daquele magistrado, é a regra em alguns casos. E eu acredito que até pelo volume de decisões nesse sentido, é que tem tribunais que eles se impõem e mostram a necessidade de ter essa avaliação. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma súmula determinando que, em caso de emissão provisória na posse, é necessária a avaliação judicial. É claro que o decreto ele traz essa exceção, então ele vai trazer ali que a regra geral é quando o juiz recebe a petição inicial, é ele já designar um perito, essa é a regra geral. E essa perícia pode ser assistida por assistentes técnicos indicados pelo autor e pelo réu também. E tem a exceção. Então, em casos de urgência, e desde que o município, o estado comprove que vai juntar aquela quantia, e aí o decreto-lei traz diversas hipóteses, 20 vezes o valor que está no cadastro do IPTU, tem algumas hipóteses bem específicas. É possível. Só que muitas vezes esse valor ainda assim não bate com o valor que vai se chegar numa perícia judicial. Então, por causa disso, um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo,
é que tem essa súmula, e aí quando você vai agravar em razão dessas decisões liminares, normalmente eles revertem justamente por ter esse entendimento consolidado na súmula 30 do TJSP. Então, essa decisão liminar, que inclusive nós tivemos condições de superar isso, se não me falha a memória, a gente está ali discutindo uma questão no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente consegue afastar essa decisão liminar em grau de recurso e no caso concreto de uma gravidade imensa, porque o valor da avaliação do município correspondia a metade do que era considerado como adequado para fins de avaliação do imóvel. Então aqui a gente está falando de uma lesão literalmente na casa dos milhões de reais, né? Em função de um entendimento muito particular do juiz daquela vara. Depois, mais tarde, fomos descobrir que várias desapropriações aconteciam naquela região. Então, que delicado para os proprietários verem esses processos de indenização acontecerem sem poder contar com um olhar mais cauteloso do Poder Judiciário. Exato. E mostra, desculpa interromper, mas mostra a importância da atenção do cliente, do proprietário, e o protagonismo do advogado. Me lembro que nós estávamos naquele contexto às vésperas do Natal e buscando alternativas, inclusive para a visitação dos órgãos julgadores, para superar esses desafios. Ali a gente teve sucesso impedindo a emissão na posse. Aquele prédio que seria ocupado pelo Poder Legislativo daquele município, como um anexo ou alguma coisa assim, e que era voltado para salas de aula. Então, muito simbólico aquele fato em que ali se estaria criando uma escola muito inovadora para trazer o estado da arte da educação para aquele município que precisava muito, e ao mesmo tempo o Poder Legislativo impedindo a prestação desse serviço para a comunidade por aquela escola, avocando para si a propriedade do imóvel, né? Esse caso e tantos outros que a gente atua deixam o coração pesado, porque realmente o conforto que a gente pode dar é que muitas vezes a gente precisa antecipar os atos processuais e garantir para o nosso cliente que nós estamos proativamente antecipando, ainda mais no caso de emissão na posse, porque tu tá ali com a decisão liminar, é só chegar e pedir para entrar, porque afinal ali foi respaldado o teu direito de entrar naquele bem. Pode já com a ajuda da polícia. Inclusive, e ainda mais sabendo que tem essa supremacia do poder público em relação ao particular. Então imagina essa supremacia com mais uma decisão do Poder Judiciário. Aí é todos os poderes na mão mesmo para emitir. E também confortar o cliente da necessidade de que a gente vai perquirir uma indenização justa, mas que isso só é possível por meio de avaliação judicial. Então, a gente também precisa contar com os colegas da engenharia, da arquitetura e ter certeza que a gente está produzindo boas provas para chegar no valor que realmente vale aquele bem e conseguir, com isso, trazer um mínimo de conforto. A gente sabe que muitas vezes não é o ideal, né? Mas é o que a gente perquire no processo de desapropriação. Mas para proprietários que têm o interesse de manter a propriedade, de maneira lateral, é possível discutir o decreto de desapropriação na medida em que o cálculo econômico de utilidade do imóvel e da indenização, quando a administração chega em um determinado valor, mas mais tarde no Poder Judiciário a gente vê que o valor ele é muito superior, isso vai exigir da administração um novo cálculo econômico. E a administração vai poder desistir daquele imóvel, inclusive. Então, se a administração, a partir da decisão judicial de que o valor justo da indenização ele é o dobro do que foi inicialmente cogitado, a administração ali terá um dever de perquirir a economicidade dessa desapropriação. Porque, afinal de contas, se o valor... A gente tem outros exemplos em que uma empresa
ela se instala em uma determinada localidade, num determinado terreno. Ali passa a existir um fundo de comércio que é composto certamente não só pelo prédio, mas também pela carteira de clientes, pela disposição dos maquinários, pela marca e assim por diante. E se a desapropriação resultar no perecimento do próprio fundo de comércio, em outras palavras, da empresa, isso também tem consequências, não é? Então a administração novamente vai precisar perquirir se essa indenização justa ela é adequada à luz dos cálculos de custo-benefício para ter aquela determinada propriedade. E eu consigo ver que perante o Tribunal de Contas da União, perante os tribunais de contas, não o mérito sobre a existência ou não de utilidade pública para aquele bem, mas se o valor adquirido a partir dessa desapropriação não poderia ser adquirido com outros imóveis de custo menor, inclusive pela própria construção por parte da administração pública. Porque o que acontece? Licitar dá trabalho, gerenciar a obra dá trabalho, fiscalizar contratado dá trabalho, e o que se vê é a opção de determinadas administrações usando o instituto da desapropriação com a finalidade de evitar a necessidade de licitar. E com isso conseguir um imóvel pronto e acabado, e bem acabado, com padrões construtivos que a própria administração não poderia obter, porque busca muitas vezes o menor preço, e ali naquelas desapropriações de imóveis mais sofisticados, de padrões construtivos de padrão mais elevado, obtém ali essa vantagem que não está necessariamente vinculada à efetividade e utilidade pública daquele bem, né? Então é uma provocação e uma reflexão para o Instituto da Desapropriação quais as funções dos tribunais de contas na revisão ou na análise ou na validação desses juízos de utilidade desses determinados imóveis. E nós vemos aqui, e os clientes mesmo compartilham essa desconfiança, estão desapropriando porque não querem licitar, estão desapropriando porque o imóvel é confortável, o imóvel é bom e o imóvel é conveniente, mas não necessariamente o cálculo econômico atende o interesse público, muitas vezes devendo a administração fazer, não tomar atalhos, né? Até porque aqui a gente está falando de uma violação de direito de propriedade, que deve ser visto com cautela. Quer dizer, o direito de propriedade ele é importante, impacta a vida das pessoas, a desapropriação, então isso deve ser visto com cuidado. E, de certa forma, esse é um instituto que pode ser visto como até vulgarizado por algumas prefeituras. Não digo que é um fenômeno nacional, mas tantos são os casos concentrados em determinadas prefeituras e que também, não por coincidência, mas essas prefeituras que, porque desapropriam mais de um imóvel, também diminuem o valor das indenizações de maneira dolosa e criam dores de cabeça e criam litígios, né? Aumentam a litigiosidade no Brasil e transformam imóveis em propriedades, objetos de litígio, o que faz esse imóvel já perder valor naquele momento. Então, quem é que vai querer adquirir um imóvel durante a tramitação de um processo de desapropriação? Não vai. A partir do decreto de desapropriação, aquele imóvel lá ele já está fora do mercado. Ninguém mais vai adquirir aquele imóvel. Até pelas prerrogativas da administração e tudo mais, porque no processo judicial só vai se discutir valor. Mas então são questões delicadas, né? Com certeza. E a gente vê que muitos clientes eles ficam num limbo. Porque o que se faz enquanto tramita o processo de desapropriação judicial? Eu saio daqui, eu não saio, eu procuro um outro imóvel, eu não procuro. Eu vou fazer novos investimentos que são necessários para a atividade naquele imóvel ou eu vou aguardar para ver o que vai acontecer? Exatamente. Então, isso gera custo financeiro, isso gera prejuízos, porque quando são empresas perdem o fundo de comércio em relação àquele imóvel, e quando é em relação a particulares, muitas vezes é a residência da pessoa. Então, o que ela faz? Ela fica ali, e aí quando decretarem a emissão da posse, ela sai, e aí tem que correr atrás de um bem que satisfaça as necessidades dela e da sua família,
ela já vai para esse bem, mas aí ela tem um bem que está parado, enquanto ela está pagando daqui a pouco um aluguel em relação a outro bem, e ela ainda não recebeu aquela indenização para remanejar esse valor. Então, realmente, é uma situação bem delicada. E sobre a indenização para essas empresas, quando a gente fala de valor justo, isso contempla aspectos do fundo de comércio e da atividade em si? Como é que ficam os lucros cessantes? O que a gente tem para dividir com o pessoal que está em casa? Contempla sim, e também o STJ, como é um instituto antigo, 83 anos, a gente está falando do decreto que traz sobre a utilidade pública, mas no Brasil é bem mais antigo mesmo, na Constituição de 1891 já estava lá a desapropriação. Nós temos muitas decisões, e o STJ tem caderno de teses, decisões, repetitivos julgados, e sobre o fundo de comércio isso é um entendimento pacificado também. As pessoas que o perdem em razão da desapropriação têm direito. Entretanto, isso não é discutido no processo de desapropriação. A cognição do processo de desapropriação é valor de indenização. Tanto é que a contestação, ela se limita a arguir vícios no processo judicial ou questões relacionadas ao valor do imóvel. Então, não vai ser numa possível reconvenção, por exemplo, que eu pediria lucros cessantes, questões de fundo de comércio, outros tipos de indenização em relação a isso. Para o pessoal que está em casa e que está passando por isso, a administração pública vai entrar com uma ação judicial. Ali tem uma petição inicial e essa petição inicial vai gerar um prazo para o proprietário se defender. Isso leva o nome de contestação. Nas regras de processo, quando o réu ele tem direitos a pedir, ele entra com essa chamada reconvenção. Então, o que está dividindo conosco aqui é que o réu, ou seja, o proprietário, nessa ação, ele não pode pedir valores relativos à indenização do fundo de comércio. Vai poder discutir exclusivamente questões de valor da propriedade em si. Exatamente. E aí, para a questão do fundo de comércio, é necessário que se ajuize um outro processo judicial, junte os documentos comprobatórios, vai passar por toda essa fase de conhecimento, de quanto é devido, por que é devido, o que foi perdido, o que se deixou de ganhar, que são os lucros cessantes. E aí, nesse processo, sim. E aí, muitas vezes, essa etapa é quando o proprietário ele já recebeu, inclusive, a indenização ou está em vias de receber a indenização. Não é algo que uma questão dispensa a outra, mas por questões de estratégia, em alguns casos se espera, outros não, mas é isso, a gente alinha com o cliente, com o que se espera de quando entrar com esse segundo processo em relação ao fundo de comércio. Sim, lá nesse momento vai ser de novo importante essa atuação interdisciplinar. Se o proprietário ele tem ali um fundo de comércio que vai ser profundamente impactado pela perda da propriedade do imóvel, qual vai ser o impacto disso nas contas gerais desse determinado fundo de comércio? Certamente transcende o valor da propriedade em si. Ali, então, existem vários cálculos de valuation de pessoas jurídicas que vão ser considerados para essa finalidade. Ali, de novo, a gente pode ter fluxo de caixa descontado e outras técnicas de avaliação de pessoas jurídicas, sendo importante, nesse momento, a própria questão da produção da prova. Quer dizer, quais são os dados que mais tarde vão ser oferecidos para um perito para fazer os cálculos sobre o quão valioso é esse fundo de comércio e o quão ligado está esse fundo de comércio com aquela propriedade. A forma como essa questão vai ser oferecida para o perito e para o Poder Judiciário pode ser determinante no valor da indenização, do valor desse preço justo, agora sobre a questão do fundo de comércio. Então isso é uma questão bem importante mesmo. Quem está em casa, a recomendação que eu faço é de buscar um advogado especialista nessa questão das desapropriações, porque aqui a gente acaba falando de maneira um tanto superficial, até pelo tempo que nós temos aqui, mas há muitos detalhes que são determinantes e importantes para elevar o valor das indenizações, que em última análise são objeto de uma condenação judicial. Então o convencimento do juiz nesse jogo de xadrez, nesse tabuleiro de xadrez, é determinante quando a administração tenta puxar para baixo os valores. O relacionamento da administração pública com o Poder Judiciário ele é um relacionamento delicado,
Porque quando o prefeito, quando o procurador-geral do município senta com o juiz e ali compartilha com ele questões que são importantes mesmo sobre as finanças do poder público, as necessidades ilimitadas que tem o poder público na prestação de serviços públicos, todos esses argumentos compadecem o julgador. E nós estamos num momento em que o Poder Judiciário, que uma vez idealizado para limitar o poder, hoje o Poder Judiciário, ele muitas vezes é um instrumento de satisfação dos interesses do governo, do dia, né? E a gente vê o Poder Judiciário que, por causa das repercussões econômicas das suas decisões, criam exceções às normas e dão decisões favoráveis ao governo, não por aspectos jurídicos, mas por causa de aspectos econômicos. Esse fenômeno é um fenômeno pouco estudado, mas os exemplos eles estão aí, eles são chocantes. Então, muitas aplicações diretas do direito são ignoradas pelo Poder Judiciário com a finalidade de zelar pelo bem comum a partir da preservação das contas públicas. Então, aqueles que enfrentam processos de desapropriação hoje enfrentam um ambiente judicial menos amigável do que enfrentava há 10, 15 ou 20 anos atrás, quando o Instituto da Desapropriação e o próprio Instituto da Propriedade Privada eram muito mais valorizados, inclusive no sistema do Brasil. E nesse contexto, até quando tu mencionou anteriormente sobre a função dos tribunais de contas, realmente acaba que vai ser a única alternativa se a gente adotar uma postura litigante enquanto juízo de conveniência daquele ente público que quer desapropriar, e também até satisfação pessoal daquele cliente que se sente injustiçado em relação a ser surpreendido com a desapropriação. Porque é muito curioso esse poder que a gente tem na mão do poder público, porque o município, o estado, ele pode fazer um decreto de desapropriação, voltar atrás, aí o famoso princípio da autotutela, voltar atrás em relação a esse ato que ele proferiu, decidir não desapropriar mais, transcorrido um tempo, decidir desapropriar novamente. E aí, nesses contextos, a gente acaba muitas vezes precisando socorrer-se com o Tribunal de Contas para fiscalizar o que motivou aquele passado, por que voltou atrás, por que agora está indo. Mas é claro, é uma questão que a gente acaba definindo a estratégia com o cliente. Então tem alguns que vão sentir-se e vão sentir-se satisfeito quando a gente consegue uma indenização justa, mas, claro, a gente tem situações até aqui no estado do Rio Grande do Sul de posturas muito mais litigantes, quando um município do interior do Rio Grande do Sul possuía diversos terrenos sem nenhum tipo de construção para desapropriar e decide justamente desapropriar um que é voltado para práticas de escotismo há anos, então tinha um valor simbólico gigante para um cliente, para a comunidade, para aquele cliente, coisas ali, árvores plantadas. Então, assim, questões bem peculiares que quando a gente fica trabalhando nos casos, a gente vê o quanto existe de apego. E aí, nessas situações específicas, e a gente olhando o processo de desapropriação, procurando algumas irregularidades, vendo daqui a pouco um excesso do poder público, a gente muitas vezes recorre ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, acredito que muito por causa desse movimento de desapropriação, tem colocado uma lupa em cima disso. Acho que faz umas 3 semanas eu estava lendo que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disse que iria revisar algumas desapropriações que têm acontecido. Talvez pelo volume, talvez pelo quanto isso está sendo provocado a ele, quantos processos a gente tem no judiciário. Então, daqui a pouco a gente também vai ter uma fiscalização um pouco maior sobre o motivo dessas desapropriações, se realmente decorrem de recomendações do Tribunal de Contas, ou às vezes é um juízo totalmente discricionário, ou não teve devidamente a condução, então não foi dito qual é o motivo da utilidade pública que vai ser empregada, porque também é interessante da gente compartilhar que não se desapropria um imóvel para decidir se o que vai fazer.
desapropria um imóvel com um plano claro do que se vai fazer. Então, não se ter esse plano é uma causa de irregularidade que grita aos nossos olhos. Como assim? Você vai desapropriar um imóvel para decidir o que vai fazer com ele? Não, você primeiro decide o que vai fazer com ele e depois desapropria. Sim. Essa tônica de desconfiança com o poder público, acho que é importante de se ter. Há uma corrente da escolha pública, a public choice, que desafia a ideia de que o governo ele sempre busca o interesse público. Eles afirmam que o primeiro interesse perquirido é dos gestores públicos, individualmente, no seu CPF. Quais são os interesses deles? E os interesses dos gestores públicos não sempre têm sinergia com os interesses da população em geral. Muitas vezes querem agraciar pequenas bases eleitorais e outras questões que lhe trazem benefícios pessoais, mas não necessariamente atendem ao interesse público. Ter, então, perante o poder público, uma conduta de cautela é salutar e preserva os interesses daqueles que têm propriedades e tudo mais. Agora, quando a administração desapropria para uma determinada finalidade e não executa essa finalidade passados muitos anos, pode o proprietário recuperar a propriedade desse bem? Esse é um ponto bastante relevante e, no meu entendimento, seria algo que a gente discutiria no Tribunal de Contas, mas um processo judicial buscando a propriedade é um bom ponto. É um bom ponto. Teríamos que pensar e teríamos que ver na jurisprudência, porque transcorridos muitas vezes tantos anos daquele imóvel, claro, se nós estivéssemos falando desse município no interior do Rio Grande do Sul, que é um terreno livre, tem questões sentimentais, mas é um terreno livre. Agora, numa propriedade, num valor, será que ainda vale investir? Porque se o poder público nada fez com aquilo, e eu acredito que isso em épocas eleitorais torna-se ainda mais relevante, porque imagina se troca a gestão daquele município e aquilo que foi empregado acaba não sendo priorizado pelo próximo município, pode haver uma desvalorização por parte do imóvel, assim, e talvez não seja nem o interesse do proprietário em retomar aquele bem, enfim. A gente nota dos clientes que sofrem desapropriações que eles perdem o interesse do imóvel, porque ficam temerosos que eventualmente no futuro ocorram novas investidas de desapropriação. Então, até quando se torna necessário que a administração confirme o juízo de conveniência e oportunidade daquela desapropriação por utilidade pública, eles preferem que a administração indenize, que eles não fiquem com o imóvel, porque senão daqui a pouco é como uma espada sobre a cabeça e não permite a eles fazer os investimentos necessários no imóvel para tocar as atividades deles, né? Sejam atividades comerciais, sejam atividades de residência mesmo, né? Morar no imóvel ali mesmo. Isso é um comportamento bem comum nos nossos clientes. Temos alguns que adotam uma postura mais litigante e que buscam que a gente vá para o tribunal, procure irregularidades, havendo irregularidades, vá ao Tribunal de Contas, mas a regra geral é uma postura muito mais, vamos buscar uma indenização justa pela frustração pessoal de ser surpreendido, perder aquele bem que tanto investiu anos de vida. E é muito curioso, porque nós que trabalhamos com administração pública, a gente vê uma série de irregularidades que acontecem, mas os processos de desapropriação, particularmente, eles são processos muito da vida da pessoa. Então, foi ali que muitas vezes o filho aprendeu a caminhar, é ali que estão as... Então, é algo que mesmo a gente trabalhando tanto com a administração pública e representando empresas, muitas vezes, nesses processos a gente acaba se apegando à situação de uma pessoa física e também de empresas, porque hoje o Brasil tem muitas empresas que não são grandes empresas, são microempresas, empresas de pequeno porte, e muitas vezes esses proprietários, eles ajudaram a construir, e quando eu falo ajudaram, não foi financiando, foi realmente ajudando a colocar aquela janela, virar aquela massa de cimento. Então isso é algo bem delicado, assim. Então eu compreendo quando as pessoas surpreendidas com uma desapropriação simplesmente desistem e querem só ir atrás da indenização justa e vão
procurar esse outro lugar para viver. Nós falamos do decreto de desapropriação, dessa avaliação administrativa que a gente percebe que usa critérios variados para chegar a uma justa indenização, e a gente sabe que tem que olhar isso com muita desconfiança. Falamos sobre o início de um processo judicial que vai oportunizar ao réu, ao proprietário, apresentar uma defesa que vai discutir o valor dessa indenização. Falamos sobre a obrigatoriedade das perícias que não são observadas por alguns juízes e isso reclama a atenção. E ao final nós vamos chegar a uma condenação sobre o valor justo. O pagamento dessa indenização é que no Brasil, entre nós aqui, tem a sua polêmica também. Afinal, o pagamento dessa indenização justa deve acontecer por precatório ou deve acontecer por um depósito nos autos do processo judicial? O precatório é a regra geral para o pagamento das obrigações da administração pública. Então, quando o Poder Judiciário condena uma administração a fazer um determinado pagamento, a regra geral é que esse pagamento acontece por precatório. Contudo, muitas administrações têm dívidas tão volumosas em precatórios que é pouco factível que vai se receber algum valor se o pagamento acontecer na via do precatório. E isso chegou ao Supremo e o Supremo, se debruçando sobre a questão, decidiu que então a discussão sobre o valor do valor justo da indenização vai acontecer por precatório quando o valor controvertido for discutido nos autos do processo, já depois da emissão da posse, se a administração tiver com seus precatórios em dia. Se os precatórios não estiverem em dia, o pagamento dessa indenização suplementar, dessa hipótese que eu estou cogitando aqui, deve acontecer nos autos do processo judicial. Então, aqui parece que a gente tem uma previsão de maior conforto para o desapropriado, na medida em que, nesse aspecto, as regras do jogo lhe beneficiam para ver a cor do direito efetivamente, né? Com certeza, até porque seria uma injustiça ainda maior se eles viessem a receber via precatório, com listas extensas, você perde sua propriedade, para que propriedade você vai se nem o dinheiro relativo àquela propriedade você recebeu. Então deixaria os particulares numa situação bem mais injusta do que toda a situação já experimentada, realmente seria uma grande injustiça. E uma questão curiosa que também gerou bastante discussão, e até que bom, tu és tributarista aqui no escritório também, é a questão do imposto de renda. Porque alguns clientes sempre tinham essa dúvida, nossa, mas a partir do momento em que eu receber essas verbas, eu vou ter que pagar imposto de renda. E sobre isso, o STJ se manifestou também que não precisa pagar. Aqui há uma curiosidade, porque muitas vezes, e aqui nós estamos falando do ganho de capital nas desapropriações, tá? Quando se adquire um imóvel, ali nós passamos a ter um preço de aquisição. Quando nós vendemos esse imóvel mais tarde, e digamos ele valorizou 50%, a diferença desse 50% corresponde ao ganho de capital da pessoa física. A pessoa jurídica também paga ganho de capital a depender de qual o seu propósito. Se é uma empresa imobiliária, acontece de um jeito, mas como regra geral, há ganho de capital para pessoas jurídicas também. Então, se eu compro um imóvel por 100 mil e ele passa a valer 500 mil, 400 mil é a minha base de cálculo da incidência do tributo sobre o ganho de capital. A curiosidade é que, se esse mesmo imóvel, que se valorizou ao longo do tempo, for desapropriado, essa desapropriação é interpretada como uma indenização, de fato é. O que é a indenização? A indenização é aquilo que recompõe o patrimônio que foi lesado. Então, se eu tenho um imóvel de 500 mil no meu patrimônio e ele é desapropriado, a indenização ela recompõe o patrimônio e, portanto, como uma mera recomposição do patrimônio, não há um acréscimo patrimonial. O tributo do ganho de capital incide justamente sobre o acréscimo patrimonial. Mas veja que, curiosamente, esse mesmo imóvel de 500 mil, supondo que foi desapropriado
e que o contribuinte vai receber essa indenização, ele foi adquirido por apenas R$100.000. Então aqui há de fato uma pequena vantagem para o contribuinte, porque se ele vendesse no mercado esse mesmo imóvel pelos mesmos R$500.000, ele pagaria ganho de capital. Agora, uma vez indenizado no mesmo valor dos R$500.000, ele não paga ganho de capital, porque isso é interpretado então como uma indenização, não como uma venda com o acréscimo patrimonial, mas como uma mera indenização. Então, de fato, ali não há incidência do ganho de capital, uma pequena vantagem nesse contexto muitas vezes traumático que é a desapropriação. Falamos então da desapropriação em vários estágios, chegando até o ganho de capital. Essa é uma jornada bonita, porque desafia aspectos emocionais, aspectos jurídicos, aspectos de relacionamento com a administração pública. Há desapropriações que são mais céleres, outras que são mais demoradas. E é lamentável realmente ver que muitos processos se perdem ao longo do caminho e esses proprietários ficam com essa pendência durante muitos anos. Então, um dos últimos recados que eu passaria para quem está em casa acompanhando essa importante questão das desapropriações é ter muito cuidado com relação à abordagem que se dá a esse assunto. Poucas coisas são intuitivas nesse universo das desapropriações. E se o profissional que se debruçar sobre o caso, ele se debruçar de maneira desatenta, simplesmente esperando a perícia para depois isso levar até uma indenização, sem participar ativamente da construção dos conhecimentos, dos dados necessários para a maior avaliação possível, e entendendo que a avaliação do imóvel é só um aspecto, tendo uma outra avaliação muito importante do próprio fundo de comércio e de outros aspectos que não são diretamente vinculados à propriedade física, mas que envolvem o patrimônio imaterial que está em volta dessa questão da desapropriação, vai se perder ali uma oportunidade que você não se vai mais ter, não vai se recuperar essa oportunidade mais tarde. E acelerar o processo judicial, e aqui nós temos um diferencial relevante, que é o que nós chamamos de gestão proativa de processos. Muitos advogados atuam em processos judiciais exclusivamente respondendo intimações, respondendo às provocações do Poder Judiciário. Então, às vezes, esse processo vai ficar parado nos escaninhos físicos ou virtuais, hoje em dia, no Poder Judiciário por 2 meses, 4 meses, 6 meses, e processos que poderiam ser agilizados vão ser concluídos em muito mais tempo. Em certos órgãos do Poder Judiciário, isso é muito mais dramático do que em outros. A gente sabe que processos que tramitam no Rio de Janeiro tramitam com menos velocidade do que em outros estados do país, por exemplo. Isso é algo que a gente sente. Então, a atuação do advogado em questões de desapropriação envolve também o empurrar esse processo para frente, evitando que ele se protraia por 3, 4, 5, 10, 12 anos, como muitas vezes acontece. Esse é o último recado que eu dou. O último recado que tu dá para o pessoal, Mariana? Essa questão da gestão proativa dos processos realmente faz muita diferença. Em alguns casos aqui, até os feedbacks dos clientes para nós foi muito no sentido de: nossa, eu não imaginei que fosse andar tão rápido esse processo. Todo mundo fala que esses processos demoram anos, é o primeiro processo que eu tô tendo que responder, eu nunca respondi um processo na vida, e isso faz muita diferença. A gente consegue trazer essa satisfação antes e resolver essa pendência, porque para muitos clientes isso é uma pendência, é o não saber o que fazer, e é algo que realmente foge do controle, porque existem as etapas claras, mas a gente sabe que existem algumas varas que demoram mais que outras, e se a gente não ficar nesse contato constante, isso vai demorar bastante tempo.
Gostei muito da nossa conversa, acho que ficou bem claro para o pessoal sobre o Instituto da Desapropriação. E uma questão que não é, a gente compartilha dos sentimentos dos clientes, é que muitas vezes é a injustiça que se tem em relação a isso. E num primeiro momento pode aparecer até uma questão sem solução ou algo que a gente não vai conseguir conduzir da melhor forma possível, mas a gente tem visto alguns resultados que essa atuação, chegar numa indenização justa, resolver esse problema, abre uma hipótese para o cliente que ele não tinha cogitado, áreas que ele não tinha cogitado. Então, a gente sabe que um processo de desapropriação não é algo interessante, não é algo legal, ninguém planeja ter um processo de desapropriação, mas se isso acontecer, isso é algo que, podendo contar com um advogado que auxilie, que dê esse conforto, que faça essas movimentações estratégicas, é possível chegar numa indenização justa, e isso traz excelentes retornos para o cliente, que com certeza compartilham com a gente esses feedbacks. Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e se esse conteúdo faz sentido para vocês, curta o vídeo, compartilhe esse conteúdo, esse boca a boca nos ajuda muito a fazer o canal crescer, e não deixe de seguir o canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado. Obrigada.